falei para ele que não estava certo o que ele estava fazendo. Ele me sentou a mão no meu rosto, né? Que eu caí. Quando acontecia essas coisas, que a gente procurava a conversar um com o outro, a se entender, ele dizia que me amava, que eu perdoasse ele. E com tudo isso, eu fui acostumando. Em 90% dos casos atendidos pela Rede de Apoio e Proteção às Mulheres vítimas de violência, os relatos são parecidos. Depois de me agredir, ele pedia perdão. Ele disse que não queria fazer aquilo, que foi eu que provoquei. Entender o perfil dos agressores de mulheres é muito importante para a elaboração de estratégias eficazes de prevenção e intervenção. Embora não exista um único perfil que se encaixe para todos os casos, mas algumas características e padrões comuns podem ser identificados. Desejo de controle e domínio, insegurança e baixa autoestima. Alguns agressores podem usar a violência para compensar suas inseguranças e sentimentos. Culpa e justificativas. É comum que agressores minimizem ou justifiquem seu comportamento, responsabilizando a vítima ou a situação. Manipulação, ciúmes excessivos e isolamento da vítima de amigos e familiares são frequentemente empregadas. E ele falava para mim que eu não aguentava separar dele, que eu não ia conseguir criar meus filhos sem ele. Ele sempre me dizia que ninguém ia me querer, que ele botava medo em mim. Esses homens são pessoas inseguras e tentam transferir isso para suas vítimas, né? Atacando muitas vezes sua aparência, a sua vida profissional, o seu cuidado com os filhos, o seu cuidado com o lar. E vai aí minando a autoestima dessa mulher. Além da semelhança nos ferimentos, as vítimas de violência doméstica têm em comum a baixa autoestima e o menosprezo por parte do agressor. Em 90% dos casos, essa mulher, antes de ser agredida, ela é humilhada, xingada e colocada em posição inferior. Esse é o perfil doentio manipulador de um criminoso, que usa também da violência psicológica para destruir a vida dessa vítima. São pessoas muitas vezes que são tidas como pessoas calmas, né? Homens calmos, né? Muito gentis, agradáveis, quando estão em convívio com os amigos, com os familiares, mas que por detrás disso ameaçam suas companheiras, seus filhos, né? Tocam um terror, né? Fazem aí um terror psicológico, e essas agressões começam por aí, exatamente por esse terror psicológico, né? Com as ameaças, a violência moral, né? Contra essas vítimas, as quais não conseguem identificar inicialmente, porque acreditam que elas estão erradas. Esta mulher, que não vamos identificar, fazia parte de um ciclo contínuo de violência. Segundo ela, o amor que sentia pelo agressor era doentio. Ela chegou a ser presa para defender o marido, que estava sendo acusado de um crime. Mas quando percebeu que aquilo que ela dizia amar era abusivo e prejudicial, ela decidiu se separar e interromper o ciclo de violência que já durava 25 anos. Que até presa por causa dele eu fui para poder defender o nome dele por amor, e só deu para mim. Eu fui tentar conversar com ele sobre esse assunto, sobre separação. Ele de novo me empurrou, me bateu. Eu fiz o exame, nós tivemos medida protetiva, eu fiz o exame lá na Delegacia das Mulheres, fiz a perícia tudinho. Ele dizia que era mentira, porque ele ficou cego, sabe? Ele dizia que era mentira, e a Valência que tinha uma pessoa que na hora que disse não, foi verdade, ele agrediu ela. Foi desde aí que eu comecei a tomar mesmo aquela atitude de separação mesmo, me ver livre dele. A mesma situação aconteceu com esta outra vítima, que sofria agressões frequentes do marido. Mesmo após a separação, ela continuou sendo perseguida e agredida dentro de casa, mas conseguiu se desprender da dependência emocional, e quando pensou que tudo ia ficar bem, ela foi novamente violentada por alguém que confiava. Uma pessoa que era um conhecido, eu sempre falei para ele que se ele quisesse minha amizade, ele teria. E aconteceu. No justo dia, ele disse que ia me levar na minha casa, ele passou para outro lugar e chegou a cometer o abuso comigo. Completamente destruída, a mulher, na companhia de outras vítimas, encontrou apoio no projeto Saindo do Casulo.
Aqui, com a supervisão do psicólogo Tom Damasceno, elas aprenderam a ressignificar suas vidas através de dinâmicas e atividades. Eu cheguei aqui, eu só chorava. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia nem comentar mais sobre a minha situação. Teve um certo dia que eu vim conversar com o Tom, fora do projeto, e ele me falou uma palavra: recomeçar. Que eu teria que recomeçar a minha vida. Como eu mudei para cá, eu não tinha nada. Só tinha eu e meus filhos e a coragem mesmo. Hoje eu tenho tudo. Hoje eu sou feliz, graças ao projeto, porque a cada vez que tu tá deprimida, que tu chegar aqui nesse projeto, é mesmo que tu renovar o seu coração. O caminho ainda é difícil e cheio de incertezas. A maioria das mulheres ainda não sabe onde ir, mas uma coisa é certa: elas não querem mais voltar ao que viviam antes. Nós vem aqui uma vez por semana, né, onde a gente atende essas mulheres em mais diversos graus de violência, e a gente procura trabalhar autoestima, autoconfiança, trabalhar amor próprio, trabalhar uma série de questões que vai dar a essa mulher suporte e, ao mesmo tempo, condições para ela se livrar de uma vez por todas dessa situação, superar essa situação e não voltar novamente a repetir essa situação. As feridas vão demorar a cicatrizar, mas o importante é que elas deram o primeiro passo ao se afastar do agressor. Nos últimos anos, o combate à violência contra a mulher tem ganhado destaque no debate público e nas políticas públicas, resultando em importantes avanços legais. A Lei Maria da Penha continua sendo um marco na legislação brasileira, oferecendo a proteção às vítimas de violência doméstica. Em setembro, a Câmara aprovou o projeto que aumenta a pena mínima de prisão para o crime de feminicídio de 12 para 20 anos. O Ministério das Mulheres lançou também a campanha pelo Feminicídio Zero. Embora esses avanços sejam promissores, o caminho para erradicar a violência contra a mulher ainda é longo. É fundamental manter o foco na necessidade de uma resposta integrada que envolva o governo, as instituições e a comunidade. Somente assim será possível criar um ambiente seguro e justo para todas as mulheres. A ordem ainda é não ter medo de denunciar.